É uma alegria poder fazer o estudo aqui na casa de Célio Xavier. Nós agradecemos muito o convite. Como já nosso amigo ali nos apresentou, nós participamos de 2 casas aqui em Belo Horizonte, o Grupo Espírita do Evangelho, GEVAM, onde nós fazemos trabalhos sociais, temos várias atividades, e também no Grupo Sheila, que nós também fazemos algumas atividades na casa. Então é uma alegria estar aqui, a casa completando 80 anos este ano, né? E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, também é a minha primeira vez, e sou muito abençoada por isso, porque conhecer, né, as casas espíritas, fazer estudos, trazer o Evangelho de Jesus, principalmente à luz do Espiritismo, vai nos transformando de uma forma que nós ainda não compreendemos, né? O Espiritismo, ele traz para nós uma nova visão do mundo, se nós começarmos a compreendê-lo, né? a pensar, a entender, a estudar. O Espiritismo ele vai trazer uma nova visão do que a gente achava que sabia. Então é uma gratidão poder ter essa experiência. E hoje a gente vai trazer aqui uma lição do livro Mãos Unidas, Abençoar e Compreender. Emmanuel, ele trata do Evangelho de uma forma muito especial. Então nós vamos ver várias literaturas, nos livros de Emmanuel, trazendo sempre passagem evangélica. Nesse livro, ele não traz, mas ele vai abordar algumas coisas que nós podemos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, as informações dos Espíritos. Quando a gente pensa em abençoar, o que a gente pensa a respeito? O que é abençoar? O que Emmanuel quer dizer com abençoar e compreender? Então, aquele que abençoa é aquele que quer verdadeiramente o bem do outro. E isso se inicia com os pais. Emmanuel vai estar falando aqui. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler o texto e depois a gente vai entender essas 2 palavrinhas, né? 2 verbos, né? Compreensão, né? E abençoar, compreender e abençoar. Essa lição é a número 40 deste livro Mãos Unidas. Ele traz para a gente: ressentimento não se constitui tão só do azedume que se nos induz no espírito, quando a incompreensão nos torna intolerantes à frente das grandes dificuldades de alguém. Então, Emmanuel, lá entre 1947 e 50, né, que é a fase que ele está escrevendo a maioria dos livros, destes tipos de livros, ele vai trazer para a gente algumas informações que já eram pertinentes e que continuam atuais, da intolerância, né? Então ele vai estar falando que quando a incompreensão nos torna intolerantes à frente das grandes dificuldades de alguém. Existem igualmente os pequeninos contratempos do cotidiano que, sem a precisa defesa da vigilância, acabam por transformar-nos o coração em vaso de fel, a expelir germes de obsessão e desequilíbrio, ambientando a enfermidade ou favorecendo a morte. Então ele já está trazendo para nós que o sentimento, a forma como que nós reagimos perante uma situação, ela vai nos trazer problemas mais sérios, inclusive de doenças que podem nos levar à morte. Aí, lembrando das outras obras de André Luiz, o André Luiz vai nos trazer que todo pensamento,
as nossas atitudes, as nossas ações, como que o nosso corpo reage de acordo com nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando nós reagimos mal a uma situação, as nossas células, elas se modificam. As nossas células, elas adoecem. Muitas células, dependendo do grau de sentimento, ressentimentos que nós temos negativos, essas células podem morrer. E nós vamos perdendo a nossa vitalidade, vamos definhando. Aquela verdadeira frase, né, que nós tomamos um veneno achando que vamos matar o outro quando nós estamos com raiva de alguém. É um veneno que nós tomamos achando que vai prejudicar o outro. Aí ele pede para a gente analisar essas pequenas irregularidades que nos será lícito classificar como sendo cargas de sombra íntima. Aí voltando também a André Luiz, já trazendo do plano espiritual histórias verídicas, né? Ali como que funciona o desencarne, como funciona nós no estado da erraticidade, quando nós estamos desligados da matéria, do corpo físico, né? Mas vinculado à matéria pelo nosso pensamento, pelas nossas ações, pelos nossos desejos. Ele vai trazer ali esta sombra que nós carregamos em nós. E a interferência dessas sombras. E ele continua falando aqui. O descontentamento à mesa, porque a refeição nos apresente o prato ideal. Percebam que ele está trazendo para nós coisas do dia a dia, corriqueiras, que acontecem com qualquer um. Ele não está trazendo coisas mirabolantes, fala, puxa, isso pode acontecer comigo? Não. Uma reclamação que nós fazemos à mesa, porque uma comida não está boa, né? Seja no restaurante, seja na nossa casa, seja aonde nós estivermos, neste momento nós estamos atraindo para a gente cargas de sombras íntimas. E onde está o reino dos céus? Onde que está a verdadeira felicidade? A gente vai falar depois um pouquinho disso. Jesus não fala que o reino de Deus está dentro de nós? Então a conquista do reino de Deus está nesse trabalho de eliminar as nossas sombras íntimas. A impaciência ante a condução retardada, que ele usa essa palavra, mas a condução atrasada, né? Que atrasou, que demorou a chegar. Então já naquela época que nem tinha carro ainda, pelo menos aqui no Brasil, né? Não tinha carro, as pessoas já tinham os bondes, né? Outros meios de transporte já tinham, lógico, mas ele já fala do incômodo das pessoas pelo atraso. E isso com a sua presciência, para imaginar já um futuro onde nós não temos mais aquele prazer de estar realmente num lugar e se sentir presente. Nós não gostamos mais de ler, nós gostamos de vídeos curtos, né? E é muito interessante que eu fui fazer uma postagem para o grupo onde eu trabalho e eu faço algumas postagens, aí veio uma informação lá, não poste vídeos longos, porque não tem, as pessoas não dão likes e não param para escutar. Só que o vídeo longo era 5 minutos. Você tem que postar coisas de 3 minutos para que as pessoas possam parar e te ouvir. Percebem que nós estamos num looping
E nós não conseguíamos parar para ouvir, para ler, para compreender. E aí como que nós vamos escutar as pessoas? As casas espíritas montam, né, a escuta fraterna, o atendimento fraterno, onde alguém vai disponibilizar aquele tempo para ouvir o outro, porque não se conseguem mais conversar. São palavras curtas, o tempo, a pessoa já quer mudar para outro assunto, e nós precisamos de compreensão. Indisposição contra o clima, né? Reclamar sobre o clima, contrariedade em serviço, o constrangimento para desculpar um amigo, a dificuldade que nós temos em desculpar alguém. E o desculpar é verdadeiramente, porque você perdoar, e essa é a base de todos os estudos. O Evangelho é amor, né? Jesus vem falar do amar ao próximo como a si mesmo. Durante toda a sua pregação, a moral da história é o amor. E os espíritos, Kardec vem perguntar sobre a caridade, como que Jesus entendia a caridade, e ele faz um resumo de toda a obra de Jesus, que é a benevolência, querer o bem, abençoar. O que é abençoar? Deus te abençoe. Não é assim que normalmente os pais, né, falam com os filhos? Deus te abençoe. Ou seja, eu desejo para você a presença de Deus. Eu desejo para você tudo de bom. Eu quero que você receba o melhor. E quando nós abençoamos alguém, nós recebemos de volta essa bênção. O mal-estar perante um desafeto, não se sentir bem, né, perante alguém que a gente tem alguma dificuldade. E não se sentir bem é nós estarmos na mesma sintonia que o outro. Porque eu posso compreender ainda a dificuldade do outro. Por que nós temos dificuldades? Porque eu não compreendo que o outro pode pensar diferente de mim. E quem disse que eu tenho a verdade? Todo mundo aqui tem certeza que está certo? Quando nós éramos adolescentes, nossos pais falavam com a gente, nós achávamos que a gente sabia mais do que eles, não era verdade? Muitas coisas que os nossos pais faziam, nós achávamos muito difíceis de aceitar, muito difícil. Hoje, a maioria das coisas que os nossos pais nos instruíam, nós não fazemos os mesmos como os nossos filhos. As preocupações são as mesmas. Então, aquela nossa verdade que a gente tinha ali com 15 até os 18 anos, 20 anos, não são as mesmas verdades. Porque agora a gente compreende, porque nós passamos pela experiência deles. E aquilo que realmente a gente não achava correto, nós vamos fazer diferente com os nossos filhos. Mas o conceito de educar, de querer o bem, de abençoar e de cuidado é o mesmo, né? O melindre desperto em ouvindo opiniões que não nos mostrem desfavoráveis, né? O melindre não tem na casa espírita, só tem nos outros lugares, não é? Na casa espírita não existe melindre, ninguém fica com raiva. Então, esse problema, ou na França, mas aqui não tem, no Brasil, melindre. E isso começa dentro de casa, não é verdade? Qualquer coisa nós ficamos com raiva de um irmão, qualquer coisa nós ficamos com raiva do pai, da mãe, ninguém pode nos corrigir. É lógico que corrigir, o próprio Evangelho vem trazer para a gente que a correção é algo delicado. Então, se uma pessoa faz alguma coisa que eu não gosto, que a gente vá no reservado e converse com a pessoa. Não é expor, né?
Mas o melindre é um problema muito sério. O desagrado nas compras, o desgosto injustificável em família, unicamente pelo motivo desse ou daquele parente não pensar pela nossa cabeça. Os cuidados exagerados com obstáculos naturais na experiência comum, a pressa e agitação desnecessárias, o descontrole ante uma visita problema. Olha o que Emmanuel traz para a gente. O descontrole ante uma visita problema. Então ele traz as coisas mais corriqueiras para que a gente pense. Ele não está pedindo para fazer uma avaliação que vai gastar um doutorado, né? Um mestrado. Ele está trazendo uma análise tão básica para que nós façamos dentro do nosso lar, no nosso convívio diário. E às vezes nós procuramos coisas mirabolantes. Ah, eu quero ouvir o Haroldo Dutra, eu só gosto de ouvir o Haroldo Dutra. Não faz diferença, gente. Lógico, né? Quem sou eu para falar que ele não é bom? Ele é muito bom. Mas acontece que o Evangelho de Jesus é simples. O Evangelho de Jesus, como diz um amigo meu, ele é simples, mas também ele é para os fortes. Não é para qualquer um. Porque nós temos que ser dedicados e compromissados. Nós temos que ter compromisso com o Evangelho de Jesus. Mas ele é fácil de compreender. Ele não é fácil de seguir. E nós vamos ver isso, sabe onde? Quando Jesus vai falar com uma passagem que ele vai falar sobre reencarnação, vou lembrar o nome, hein? Ele vai falar sobre reencarnação, e também está no livro Boa Nova, Nicodemos, muito obrigada, do Nicodemos. Então ele vai falar, Nicodemos, ele tinha muito conhecimento, mas apesar de todo aquele conhecimento, dele compreender que Jesus fazia da forma correta, dele perceber que Jesus era alguém diferente, ele não dava conta, porque ainda tinha alguns obstáculos materiais, ainda tinha a aparência, ainda tinha a sociedade e coisas que ele não queria abrir mão. Porque para seguir Jesus não é para ser pobre materialmente, é para que o que nós recebamos, o nosso salário, aquilo que nós conseguimos conquistar aqui na matéria, pelo trabalho honesto, pelo nosso esforço, não tem problema nenhum. O uso que nós fazemos do dinheiro, ou como nós amamos as coisas materiais, o nosso apego a essas coisas materiais, é que é a diferença. Então, eu conheço pessoas com muito dinheiro e são pessoas que fazem a diferença na sociedade, que estão dispostas a investir em projetos sociais, que estão dispostas a fazer com que essa engrenagem tão sofredora, ali da assistência social, funcione. Mas Jesus quer trazer para a gente uma nova filosofia. Qual é o uso que você faz das coisas que você tem aqui na Terra? Que você é usufrutuário. Porque o dinheiro, por si, só, ele não é mau e ele não é bom. É só o uso que você vai fazer. Como todas as coisas. A energia nuclear é uma coisa maravilhosa, porque dela você consegue grandes aparelhos para salvar vidas. A mesma energia nuclear é utilizada para tirar vidas. Então não são as conquistas, não é o progresso que é ruim, que são ruins. É o uso que nós fazemos dele.
Eu estava lendo um livro, eu gosto sempre de citar um livro, nunca tinha lido nada do Deepak Chopra, eu já tinha visto ele na televisão, conseguindo, né, canalizar a sua energia, né, ele consegue um nível de concentração que é absurdo, que o pessoal faz a análise do cérebro dele, meditação. E num livro, até de autoajuda, né, esse livro dele, acho que é as 5 ou 7 leis do sucesso, alguma coisa assim. E eu, de curiosidade, o livro era fino, fui dar uma lida, e tem uma passagem no livro que ele fala o seguinte, que ele fala com os filhos dele, ele sempre ensinou os filhos dele a buscar, a conquistar, a estudar, a conquistar uma vida sempre melhor. Mas ele fala com os filhos dele, sempre falou com os filhos dele. A primeira coisa, quando você vai buscar algo a mais, um emprego melhor, um salário melhor, que ele ensinou para os filhos, o que o outro vai receber? O outro vai ser recompensado, né? Você vai proporcionar ao outro alguma coisa? Então, uma visão assim, bem diferente, né? Ele é hindu, ele não é cristão. Para você pode ter muito, mas tudo que você tem uma utilidade para o outro? Você vai servir melhor o outro? Conquiste muitas coisas, mas que as pessoas ao seu redor possam usufruir de alguma maneira daquilo que você conquistou. Nem que seja como um bom exemplo, estimulando as pessoas o crescimento. Não estou falando de dar nada de graça, não. E ele também não está falando nesse sentido. É de contribuirmos para o progresso, principalmente daqueles que estão ao nosso redor. Então, a riqueza, ela é necessária, faz parte. Ai de nós se não fosse o dinheiro. O dinheiro, ele é que faz movimentar as engrenagens da vida material. Só que o uso desse dinheiro que vai fazer a diferença das coisas materiais, né? Então, ele vai falar sobre a pressa e a agitação desnecessárias, a exasperação diante de uma tarefa extra, programa. Então, tem pessoas que estão sempre ali no caderninho, anotando, não pode sair fora. Nós temos que ser criativos. Aqui no planeta de provas e expiações, eu acho que é um desafio encarnar no planeta de provas e expiações. É desafiador estar aqui encarnados. E esse desafio é bom. Por que é um desafio? Ele vai desafiar a nossa evolução. Ele vai desafiar aquilo que eu já aprendi, que eu já sei. Eu estudo no plano espiritual, né, no patamar que nós estamos. Vocês que têm cara tudo de estudiosos, né? Então, quando a gente estuda a obra espírita, os livros de André Luiz, nós sabemos que no plano espiritual nós ficamos um tempo estudando. Nós ficamos estudando, compreendendo como são as coisas, relembrando para aplicar aqui. E o desafiador é porque é uma prova sem consulta. Nós não sabemos, né? Nós não lembramos, mas nós vamos trazer aonde? Na nossa consciência, todas essas informações. E o nosso desafio é fazer a prova, acertar, sem consulta. A gente pode consultar quando, na emancipação da alma, que é o momento que a gente dorme, a gente sempre faz uma consulta, mas quando volta, deixa o livro em casa, para que nós possamos ter registrado em nós as novas atitudes, os novos modelos e essa vida, né? Essa experiência aqui no plano terrestre, para que a gente volte melhor para o plano espiritual.
Então é desafiador fazer uma prova sem consulta. Mesmo quando a gente estuda, fala, ó, a prova vai ser, né? Vai ter uma prova. A gente estuda, né? Mas a gente tem certeza que vai acertar? É muito difícil quando a gente tem certeza que a gente não vai errar algumas coisas. E na maioria das vezes, nós não fechamos a prova. Mas pelo menos a gente vai naqueles 80%, 70%, já melhorando cada vez mais. Aí ele vai falar aqui o desespero contra as provas inevitáveis que a vida nos oferece a cada um. O desespero. Então tem uma frase de Emmanuel que ele fala assim: o conhecimento da vida futura não nos livra da dor, nos livra do desespero, porque o desespero nos afasta de Deus. E nós que já temos o conhecimento da vida futura, ainda andamos desesperados? Ou nós temos a certeza absoluta e quando a gente está aflito, nós vamos lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e vamos lá no item, o bem e o mal sofrer. Porque a diferença não está no sofrer, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós vamos passar por algum tipo de sofrimento, físico, moral, vamos passar. Mas como que nós vamos passar esse sofrimento? Aí que a espiritualidade vai trazer para nós esse mal e esse bem sofrer. Então, Fênelon, também nesse capítulo 5, ele vem falar que nós podemos buscar o alívio de todas as dores. E ele dá um exemplo, fala, quem está com um espinho cravado na pele, não vai arranjar um jeito de retirar? Então se eu estou doente, tenho alguma doença, eu tenho que buscar tudo que está ao meu alcance para eu me curar, ou pelo menos para amenizar aquela doença. Isso não é proibido, mas a forma como eu encaro é que faz a diferença. Porque se não tem nada errado, Deus não erra o endereço de ninguém, ou eu estou provando alguma coisa que eu pedi, ou eu danifiquei meu perispírito em outra vida e estou resgatando, ou eu procurei nessa vida e é um resultado da minha própria encarnação. Aí que nós vamos ter neste livro também, né, nesse capítulo 5 também, causas anteriores às aflições e as causas atuais. E Kardec, ele nos traz firmemente que é para olharmos com muita honestidade quando nós estivermos sofrendo, para perceber se não é do próprio erro dessa vida do que de vidas passadas. Aí ele continua, e quando nós avaliarmos severamente as nossas atitudes durante a nossa jornada aqui, vamos perceber que a maioria dos nossos sofrimentos são das causas atuais. Porque André Luiz fala que os espíritos não nos deixam vir com todas as dificuldades que a gente deveria passar. É paulatinamente, é como se fosse um cartão de crédito que cada vez que a gente vem aqui, a gente paga uma parcela. E isso é tão sério e tão verdadeiro que lá no livro Nosso Lar, Dona Laura e o marido dela, o Ricardo, ela contando para André Luiz, que eles começam a sentir um incômodo muito grande, algo que eles não conseguiam perceber, um incômodo, algo na consciência, mas eles não sabiam o que era. E eles vão fazer uma regressão para outras vidas. E eles conseguem 300 anos, 3 encarnações deles só,
porque não dão conta. Aí eles viriam para acertar algumas coisas dessas 3 encarnações que a consciência estava ali já cobrando, apesar deles não lembrarem. Não é assim aqui com a gente? A nossa consciência não tem algumas coisas que vão nos chamando, mesmo que a gente não sabe o que é, fala, mas tem alguma coisa que está errada. Então a consciência é onde Deus colocou as suas leis e é onde, né, que vai despertando a nossa evolução, ela é de acordo com a evolução da nossa consciência. Quem evolui é a nossa consciência. É ela que vai aprimorando, até que ela possa estar completamente ligada ao Pai. Desse estado de espírito puro, né, que o Cristo chega. Então ele está no estado de espírito puro, onde a consciência dele já concebe toda a lei. E ele também já passou por tudo que ele tinha, os Cristos, né, não só o nosso, os espíritos crísticos, eles já passaram por todas essas etapas. Aí Emmanuel vai falar também do desespero contra as provas inevitáveis que a vida nos oferece a cada um. Foi essa que eu falei, inclusive, né? Tanto pesa na balança o quilo de chumbo em massa, quanto o quilo de palha nela depositado de haste a haste. Aí, Emmanuel vem falar dos problemas grandes, falando do chumbo, porque quando é um problema grande, todo mundo se move para resolver, não é assim? O que destrói mais os relacionamentos? Qualquer um. Casamento, relacionamentos, né, de amizade, é aquelas doses homeopáticas que nós não resolvemos. A nossa irritação. Então, alguém vai nos irritando, e a gente vai se consumindo por aquilo, não resolve a questão. Por isso que agora as pessoas de 60 anos, né, 30, 40 anos de casados, separam, não aguentam mais. Pela intolerância e por não resolver as coisas na hora que tem que resolver. Então, quando Emmanuel faz esse convite de abençoar e compreender, abençoar é você desejar o bem para o outro, é a benevolência. Compreender é a indulgência, como entendida Jesus ali na caridade. É a indulgência, porque Jesus era indulgente conosco. Ele sabia exatamente onde nós estávamos, mas ele sabia exatamente onde íamos chegar. E é esse convite que Emmanuel está fazendo, para que nesses momentos de dificuldade, eu pegue aquela pessoa e olhe para ela como um espírito perfectível. Todos nós vamos ser perfeitos um dia. Aí vai acabando a ilusão de que um é melhor do que o outro. Se for, é só temporário. Mas todos nós vamos chegar no mesmo lugar. E a obra da criação, ela vai utilizar quem para ajudar o outro que está mais atrasado? Deus utiliza o homem para ajudar o homem. Então, se alguém está mais atrasado, a minha obrigação é ajudá-lo. É aquela escada de Jacó. Né? Vamos ficar na escada, eu dou a mão para quem está embaixo e vai ter sempre alguém me dando a mão para que eu suba. E quando o nosso olhar muda, quando eu começo a ver o outro como um ser perfectível, como alguém que vai chegar ao ponto que eu estou e vai estar melhor se eu não mudar o meu olhar, pode ser que ele se transforme muito antes do que eu. Vai depender.
A história de Maria de Magdala. Tinha muitas pessoas, né, que não faziam o que ela fazia. Mas ela se acendeu muito mais rápido. Porque ela decidiu, e no momento que ela decidiu, ela seguiu sem olhar para trás. Nós ainda damos uma olhadinha, né? Para as coisas perecíveis. E quando ele faz essa analogia da palha, aí a gente vai ver que o tanto de 1 quilo de palha é muita coisa. Então, cada palha daquele é uma coisinha do dia a dia que ele vai estar falando aqui para a gente. É uma desesperação, é um descontrole, é um desespero, é a pressa, é a agitação. Aí ele vem e fala, meditemos em torno disso e reconheceremos que o perdão incondicional deve alcançar as mínimas circunstâncias que nos se façam adversas. E o perdão não é esquecimento. O perdão é quando você não fique ligado àquela situação. O perdão não é ser conivente com o erro do outro. É você não querer ser o juiz do outro. E é muito interessante que a maioria de vocês aqui, eu acho que já ou leu o livro ou assistiu o filme A Cabana. E esse filme, eu não li o livro, eu só assisti o filme. Então, esse filme, ele traz para a gente uma experiência, né, espiritual. Porque o rapaz, os encontros que ele tem é espiritual. E tem uma passagem que Deus, né, ele está ali com Deus procurando o corpo da filha dele, e ele tem que perdoar o assassino da filha. E ele fala, eu não consigo. Ele fala, consegue. Eu não consigo, você tem que tentar. Ele fala, o perdão, ninguém foge às leis. O perdão não é para o outro, o perdão é para você tirar a mão do pescoço dele. É para que você não fique preso a ele. Então, todas as mensagens, elas vêm trazer para a gente essa moral, né, do amor, do perdão. E como que você se desvincula do mal. Eu vou esquecer que o outro fez alguma coisa? Não, não é esquecer. Perdoar é entender que o outro está num patamar muito diferente do meu. E sobre perdão é muito interessante, quando você resolve assumir essa postura. Eu estava dando um módulo sobre bem-aventurados os misericordiosos e no final alguém pediu para contar uma história. E ela conta a seguinte história. Olha, Jacira, eu não era espírita, só a minha irmã que era espírita, minha mãe muito católica, minha família toda de militar. O meu irmão foi assassinado brutalmente por um criminoso. A família toda se revoltou e queria matar, né? E queria fazer justiça com as próprias mãos, mas o rapaz foi preso. E a mãe falou, eu vou lá perdoá-lo. A família enlouqueceu. Falou, como assim, mãe? O que você vai fazer lá? Eu vou lá. Eu vou oferecer para ele o meu perdão. E ninguém quis levá-la. A filha espírita teve que levar, né? E a filha foi lá no Ceresp, sentou, o rapaz veio, e ela fala com ele, eu vim aqui te oferecer o meu perdão. O rapaz vira para ela e fala, eu não quero o seu perdão. Ela falou, esse problema é seu. O meu perdão eu te ofereço, porque eu não vou ficar presa junto com você. Então, percebem o que é perdoar? Perdoar
não é aprovar o que a pessoa fez com o filho. É não se ligar de uma forma quase irreversível ao outro se você não perdoa. E esse acúmulo, o Emmanuel traz aqui para a gente, porque isso é uma coisa grande, né? Poxa, matar um filho da gente é uma coisa, é uma dor, né? É uma das maiores, os espíritos falam que a maior dor é de um pai e de uma mãe perder um filho. Principalmente numa circunstância dessa. Mas como que ela ia viver a partir dali foi uma decisão dela. Essa é a nossa decisão. Como que eu vou viver apesar de? E Emmanuel vem trazer para a gente que se eu não resolver as pequenas coisas, as pequenas dificuldades do dia a dia, eu vou acumulando, né, toneladas de penas, de palhas, que depois eu não sei mais o que fazer com aquilo. Então, o Emmanuel chamando a nossa atenção para a benevolência, exercitarmos sempre o bem, sermos indulgentes com as imperfeições dos outros, porque nós somos imperfeitos. Jesus fala, quem não tiver nenhum pecado, nenhum erro, quem não cometeu nenhum equívoco, quem não comete nenhum equívoco, atire a primeira pedra. Não é assim? Então por que eu não vou perdoar se todos os dias eu preciso do perdão de Deus? Na verdade, nós vivemos pela misericórdia divina, porque pelos nossos méritos, só pelos nossos méritos, nós estávamos fadados a um mundo muito triste. Mas tem a misericórdia. Deus observa cada boa atitude nossa. Cada boa ação conta. Então, meditemos em torno disso, reconheceremos que o perdão incondicional deve alcançar as mínimas circunstâncias que se nos façam adversas. Aí ele faz um resumo. Em síntese, para que a paz more conosco, lembra que eu falei do reino de Deus? O que é o reino de Deus? As pessoas ficam, quer um lugar com um velhinho, né? E a gente associa isso muito à Igreja Católica, de estar lá um Deus barbudo, julgando, punindo. Então, o reino, né, celestial, o reino dos céus, o reino de Deus, é quando nós encontramos a paz. E a paz não é aquela, né, que a gente está sem nenhum barulho, sem nenhum vizinho gritando, né, cantando alto, ou alguém colocar um som de funk. Não é essa paz que eu estou falando. É a paz de você compreender o mundo. Você pode estar no mundo, mas não ser do mundo. Jesus fala isso com os discípulos. Vós, né, estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. E Jesus, quando ele, né, na sua prova final, ele fala, no seu momento final, no ápice, né, da sua pequena estadia aqui, de exemplificação aqui na Terra, né, ele fala, eu venci o mundo. E Jesus falou isso com orgulho? Não. Ele venceu todas as adversidades. Cumpriu com a missão dele aqui na Terra. E ainda olha para todos nós, porque eu acho que a maioria de nós, né, deveríamos estar lá, e fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E agora esse convite, Emmanuel nos relembra disso, nos convidando a compreender aquele que nos fere, aquele que nos maltrata. Compreender, Pai, eles não sabem o que fazem. Que tal se a gente pegar pelo menos uma pessoa difícil e a gente começar a fazer esse exercício?
Não é debochando, não precisa falar para a pessoa. Quando a pessoa, né, quando alguém fizer isso com a gente, faça uma prece, fala, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. E me perdoa ainda por eu permitir sentimentos inadequados em mim. Aí nós vamos sentir todas as potencialidades. E ele termina, né? Que para que a paz more conosco, assegurando-nos proveito e alegria nos caminhos do tempo, é forçoso não apenas trabalhar e servir, mas igualmente compreender e abençoar. Voltando de novo lá para o Livro dos Espíritos, da caridade, qual que é a verdadeira caridade? Primeiro Emmanuel tem lá no livro Vinha de Luz, que é caridade essencial. E a caridade essencial é aquela que nós fazemos conosco. Ele faz uma reflexão. Tudo que eu faço ao outro é um desenvolvimento, né? Porque eu preciso do outro para aprender. Mas porque a minha evolução está vinculada com o outro. Como que eu trato o outro, as relações sociais e tudo. Mas qual que é a base? Para que eu reencarnei? Está lá na questão 132, vai até 67, falando sobre o tema. A base é para que nós possamos evoluir. E nesse processo de evolução, vai ter provas, expiações, missões. E uma importante, nós viramos co-criadores e a partir daí, da nossa evolução, nós vamos ajudar no desenvolvimento da criação. Nós temos que ser partícipes ativos. Nós temos que estar o tempo todo ativos ali nessa empreitada, né, de evolução aí. Esse desafio que é estar encarnado, principalmente, né, no planeta de provas e expiações. E eu compreender essa jornada do espírito. Então, por isso que eu falei no início sobre a importância de conhecermos a doutrina espírita, de estudarmos as obras básicas de Kardec, André Luiz, Emmanuel, porque são muitas obras. Só de Chico Xavier, mais de 450 obras. Mas André Luiz e Emmanuel, eles nos trazem uma compreensão do Evangelho de Jesus com a visão espiritual da imortalidade da alma, das reencarnações sucessivas, e ele vai trazer para a gente esse aprendizado. Então, meus irmãos, é com o coração cheio de gratidão que nós participamos aqui hoje. Eu espero que eu tenha sido clara, que a gente possa estudar Emmanuel com esse olhar simples, né? É muito abrangente a obra de André, é muito profunda as obras de Emmanuel, mas é simples, porque ele vem trazer para nós o dia a dia nosso. Para que a gente faça grandes obras, grandes intervenções aí no mundo, nós temos que começar primeiro a cuidar daquilo, do principal, é a nossa família, né? Convivência no nosso bairro, no centro espírita, porque se eu souber administrar o pouco, eu vou saber administrar o muito. Então, como Emmanuel nos fala, né, lá no livro Vinha de Luz, sobre a caridade essencial, que nós possamos, através dos estudos, modificar os nossos pensamentos. Modificando os nossos pensamentos, vamos estar trabalhando os nossos sentimentos. E aí vamos poder falar palavras melhores, vamos poder nos expressar melhor, vamos poder consolar melhor, vamos poder agir no bem verdadeiramente. E essa
é a verdadeira caridade. Muito obrigada a vocês, até uma próxima oportunidade.